Olá, mãe, tudo bem com você? Olá, mulher aí do outro lado. Estamos aqui na série Diário de uma Maternidade. Eu sou a Juliana Pellini. Eu sou Priscila Bolívio. E nós estamos no Elas Podem Cast. E hoje a gente vem aí com um tema super emocionante que a gente tem certeza que vai tocar o coração aí de vocês, né, Pri? Vai ser muito legal essa troca que a gente vai ter e tenho certeza que vai tirar muitas dúvidas em relação ao assunto que a gente está trazendo. Mas antes, vamos começar falando dos nossos patrocinadores. Gente, hoje a gente tá com uma nova parceria que é a Inspirações JE Acessórios. Então, ela oferece assim uma variedade incrível de acessórios super elegantes e de alta qualidade. Estamos aqui, ó, para todas as ocasiões. Olha aqui, feitos também. Em resina, de muita qualidade. Então, se você quer ficar estilosa, que nem a gente, corre lá pro... Ah, peraí, uma coisa super importante, né, Ju? Né? A gente tá com essa parceria, ela ofereceu pra gente uma oferta exclusiva para os nossos ouvintes. Então, agora é a hora de você adquirir esses brincos lindos, acessórios, né? Porque não tem só brinco. Com uma oferta exclusiva, 15% de desconto se você falar que ouviu a gente aqui no podcast falando das Inspirações JE, você vai ganhar esse desconto, certo? Só entrar lá no Instagram. Na verdade, vai ter o QR Code aqui, né? Isso, vai ficar passando o QR Code, vocês miram a câmera e aí vocês falam, ó, a gente veio do Elas Podem Cast, já gera automaticamente os 15% de desconto. Ai, gente, legal, né, tá gente? Muito chique. Quem não quer um descontinho aí nas peças? Ai, com certeza. E não podemos deixar de falar também da Crave Rosa. Estamos aqui, ó, todas elegantes. Exatamente. Maravilhosas, com a Crave Rosa. Tem loja em Suzano, São Miguel e online. Então, se você não tem tempo de ir pra loja, também tem online, tá bom? Elas fazem entregas aí pra vocês. E também, mais um patrocínio, Estúdio Elo Pilates. Então, se você quer ter uma qualidade de vida, cuidar da sua saúde, é o elo perfeito entre você e sua saúde, tá bom? É isso aí, gente. Estamos tudo. Arrasando. Daqui a pouco tem mais. Gente, vamos dar início aqui na nossa mesa, que hoje ela está recheada de novidades. A gente está tendo aí uma dobradinha. A gente convidou para essa mesa a Tawane Oliveira, que é a nossa psicóloga, pós-graduada em terapia cognitivo-comportamental, psicologia e organização, especialista em saúde da mulher, e seus atendimentos hoje estão centralizados aí na área feminina. E ela é também escritora do livro O Poder do Amor Materno. Então, como foi muito boa a sua entrevista, a gente convidou ela de novo para essa mesa. Prazer, meninas. Muito obrigada pelo convite. Obrigada. A gente que agradece. E temos também... Já acabou aí? Sim. A Renata San Giacomo Lima, nome muito chique. Tem 41 anos, ela é professora de educação especial na função de vice-diretora de escola na rede municipal de Mogi das Cruzes. Casada com Paulo há 14 anos e hoje mãe do Giovanni e da Graziele. Muito bem, muito obrigada, Sejam meninas. muito bem-vindas. Renata e Tawane. Gente, hoje a gente tem um episódio aí super especial, porque a gente vai tratar aqui das mães de coração, né? Eu acho que a adoção, ela é um ato de amor e para quem acredita, né, nós somos adotados pelo sacrifício de Jesus. Então é um tema que eu acho que mexe muito com a gente, que mexe muito nesse sentimento do amor no seu extremo, né? É o amor realmente de doação. E a gente teve ali a oportunidade de ouvir uma fala da Renata nas suas redes sociais sobre tudo isso aí que ela está vivenciando e por isso que ela está na mesa com a gente hoje. Muito obrigada, principalmente por ter aceitado esse convite, que a gente sabe que é uma etapa nova aí na sua vida. Ô Rê, então a gente já vai começar aqui com a primeira pergunta. Conta um pouquinho pra gente da sua trajetória, né? Até onde você foi indo para chegar na adoção. Primeiro, muito obrigada, meninas. É um prazer imenso estar aqui com vocês, compartilhar essa parte nova da minha história.
Eu disse a Ju quando nós conversamos que fez toda a diferença ter conversado com mulheres honestas que falavam verdadeiramente sobre as suas experiências. Então, quando eu aceitei esse convite, foi pensando em compartilhar com carinho, mas com muita verdade e honestidade, né? Essa experiência para que outras mulheres que estejam aguardando, gestando para, né, aí a adoção, também se identifiquem e se sintam acolhidas e abraçadas, né, nessa vivência aí muito nova, inesperada, né? Então, muitíssimo obrigada. E obrigada pelo trabalho de vocês, porque tem sido muito importante para todas nós mulheres que estamos acompanhando o trabalho de vocês. Bom, eu sou educadora há 20 anos, e sempre estive rodeada de muitas crianças, né? A minha vida inteira com crianças. E sempre tinha um sentimento de que toda educadora é um pouco mãe, toda mãe é um pouco educadora de alguma forma, né? Embora estejam em posições diferentes, né? Esse sentimento existe. Para mim, eu tinha clareza, eu sempre tive clareza de que eu não precisava ter uma gestação para ser mãe. Sempre, toda a minha vida falei muito sobre isso, comentava com a minha mãe, né, que para mim ter uma família não necessariamente passaria pela gestação, né? Primeiro eu fui mãe de dogs, né? Eu brinco, né, que as minhas 2 cachorras, que são assim muito serelepes, vieram para me preparar porque eu era muito metódica com organização. Com 2 cachorras, ninguém pode ser metódico com organização nenhuma, né? E isso foi importantíssimo. Eu falei, olha, essas 2 doguinhas me prepararam para eu ver uma parede descascada, os brinquedos comidos pelo chão, porque logo em seguida vinha essa fase. Então, eu digo que eu comecei a experimentar algumas vivências com a chegada delas. É óbvio que é muito diferente, eu só quero dizer assim, né, que desmontou uma coisa que eu tinha muito assim, sabe, dentro de mim, que era uma coisa assim, né, tudo arrumadinho, tudo limpinho, e acabou, foi por água abaixo isso. Então, sempre foi construindo essa relação de que nós podíamos ser família, mesmo que não por uma gestação. Depois de uns 10 anos de casado, mais ou menos, 9 anos, nós decidimos que nós queríamos ter filhos. O Paulo já tinha estudado, a gente já tinha conseguido conquistar nossa casa, né? A gente queria ter um pouco de segurança, né? Então, aí a gente começou o processo que todo casal, né, inicia, e ficamos aí quase 2 anos em tentativas e nada dava certo. E aí, então, nos propusemos a investigações médicas, né? Passamos por toda essa investigação. Eu logo fui de cara, porque sou super ansiosa. Já falei pra médica, bota aí a lista gigante de exame que eu faço qualquer negócio para saber o que tá acontecendo. E assim fiz, né? Todos os exames que ela pediu, virada do avesso, que a gente fala, né? E aí, quando ela trouxe aí uma ideia, uma hipótese, né, de que não havia nenhuma questão, nós começamos a investigação com o Paulo, com o meu esposo. E aí foi um outro processo, né? Um processo para mim durante um ano, um processo para ele durante o ano seguinte. E foi aí que nós começamos a conversar sobre a questão da adoção na nossa vida, né? Porque para mim isso era uma coisa possível, né? Ainda mais vivendo com tantas outras crianças, que às vezes eu falava, eu vou levar esse menino pra minha casa, porque a mãe dele hoje ele não comeu, e aí eu queria levar, então, né? Mas pro meu marido não era. Né? Ele não tinha pensado, nunca pensou, ele falou para mim, eu nunca pensei nessa via de parentalidade, né, pela adoção. E então foi esse início aí de começar a conversar dele entender sobre isso também, e porque eu tinha um posicionamento de que eu não queria nenhum procedimento como fertilização ou inseminação artificial. Ou nós permanecíamos a nossa família, como nós já éramos família, ou nós optaríamos por um outro caminho, que não a inseminação nem a fertilização in vitro. E aí o diagnóstico foi que só era possível por fertilização. Certo. Então, como eu me posicionei dessa forma, e ele disse que, não, vamos caminhar então junto, vamos entender a adoção e vamos partir para esse processo. Nós fizemos essa escolha e começamos esse processo,
que é um pouco longo até a chegada das crianças, né? Então, a adoção chegou nas nossas vidas a partir, claro, deste diagnóstico, mas essa vontade já existia na minha vida e a gente construiu isso juntos durante esse processo de entender o que estava acontecendo. Legal. E agora, Tawane, psicologicamente falando, a adoção, como que ela é elaborada assim na cabeça dos pais? Ela vem de frustrações, vem de compaixão? Porque assim, nem todo mundo carrega esse desejo, né, de adotar uma criança. Como que você enxerga isso psicologicamente falando? Eu acredito que primeiro a gente não pode colocar nenhum estigma, né? Eu estava conversando com ela antes de começarmos e ela teve uma fala que foi sensacional. Quando você é criança, o que você dizia para sua mãe sobre as crianças? Eu brincava com a minha mãe, acho que porque Renata, nunca tive esse negócio de que, ai, que barriga linda, eu vou ter uma barriga. Eu não tinha isso, sabe? Eu era meio esquisita mesmo. Acho, não sei. E eu falava pra minha mãe assim, ô mãe, eu vou buscar meus filhos, e eles já vêm pronto, tá, mãe? Eu vou lá buscar, eu trago eles assim prontinhos. Ela falava, tá bom, Renata, tá bom. Não vem com essas suas histórias maluquinhas que você tem. E aí acabou que foi isso mesmo, né? Hoje ela diz, olha lá, você foi mesmo buscar seus filhos prontos. Que coisa, né? E olha só, né? Para ela foi essa a realidade. Para outras mães foram as mais diversas possibilidades. Existem as mães que já geraram na sua barriga, mas têm um anseio de gerar em seus corações uma criança, né, que venha pela adoção. Então eu acho que o importante é entender ali os motivos que são individuais de cada mulher, o que a história de cada mulher traz consigo, o que é dela, né, da história dela, que já foi uma construção desde lá da infância. Então é importante de que a gente tenha essa visão, né, desconstruir, mas não é só porque não pode gerar. Não, quantas mulheres, né, na nossa sociedade têm a escolha de gerar. Nós temos aí da Giovana, né, a mulher do Bruno, que poderia gerar, mas escolheu primeiro a adoção como via e depois, né, acabou vindo ali a gestação dela. Então, eu acho que primeiro, eu acho muito importante que tenhamos essas falas, que não só de um trauma, que não só de uma questão, mas que aquela individualidade, aquela pessoa tem como desejo como via para a maternidade. Eu acho importante porque senão a gente já começa a colocar várias arestas ali. Sim, exatamente. E já vai ter que lidar com tanta coisa ao mesmo Muitas. tempo, né? Não precisa desse peso, né, que as pessoas colocam. E Rê, fala pra gente, quais eram as suas expectativas? Então, assim, você é educadora, você sempre esteve no meio, você tem essa filosofia de vida, de educação, de permear aí nesse momento. E o que não correspondeu com a realidade quando você chegou nesse processo? Olha, com muita sinceridade, praticamente nada. Por quê? Eu vou explicar por quê. Porque a gente acaba se baseando, né, nas nossas próprias experiências infantis, né, como crianças, e eu trazia a minha experiência como educadora e eu pensava que ser educadora me auxiliaria em situações de conflito, né, com as crianças ou em alguma vivência que elas trouxessem, mas em alguns momentos realmente me ajudou muito, né, e me trouxe algumas clarezas assim, que eu faço agora, né, para onde eu vou usar este recurso que eu usaria com as minhas crianças em sala de aula e torcendo com o dedinho cruzado que vai dar certo com eles também, né, podia não dar, às vezes não deu. Muitas vezes não deu nada certo, né? Então, assim, eu tinha uma expectativa, primeiro eu tinha uma expectativa de crianças pequenas. Certo. Né? Quando nós fomos definir o nosso perfil, nós tínhamos uma ideia de adotar crianças pequenas para vivenciar essa primeira infância, os 3 aninhos, aquela primeira fase, né? De 0 a 5 anos, e foi isso que a gente tinha, assim, de viver com uma criança pequena em casa. E aí, no meio do processo, um dia eu falei com o Paulo, olha, eu acho que a gente precisa ampliar esse perfil. Você não acha que a gente precisa ampliar? Vamos ampliar para 7 anos, eu acho que, né, a gente está envelhecendo, porque nós ficamos 4 anos esperando, né,
A gente está envelhecendo. Será que a gente... Porque a gente tem que ter essa... Isso tem que ser muito claro quando você vai definir o perfil da adoção. Eu já fui falando uma outra coisa, mas é pra gente ter isso clareza, porque se você tem clareza do seu perfil, você tem expectativas que elas se completam no sentido de que criança é essa. Agora, você tem expectativas de comportamentos que essa daí não vai ser nada igual, né? Então, a gente tinha clareza da faixa etária dessas crianças, porque a gente ampliou até 7 anos, que a gente estava disponível para irmãos, até 2 irmãos, porque essa era a condição financeira e espaço físico que nós tínhamos. Então também a gente tem que pensar nisso, né? Não, vou adotar 13. Vem a família toda. Menina, não cabe nem na tua casa, você aguenta comprar o arroz e feijão para 13 crianças? Porque a gente tem que pensar também nisso. Mas aí já é uma dúvida minha. Quem define esse perfil social? Nós. É vocês. É o casal ou só, né, a mulher ou só o rapaz, depende de qual é a adoção. Mas você, na sua segunda entrevista, você preenche, é um pouco desagradável, mas é muito necessário, né? Você preenche uma ficha com uma ficha não, é um questionário com umas 30 folhas, mais ou menos. Nossa. E ali você diz o que você está disponível e que você não está. Entendi. A princípio você fala, nossa, é um catálogo, né? Parece que é um catálogo. Só que depois, quando você começa a desenvolver sobre aquilo, é muito importante você ter clareza. Porque não adianta... Hoje eu penso... Deus tem seja lá qual for a sua religião, né, gente? Mas tem uma coisa que movimenta tudo para ser exatamente como tem que ser. Porque eu não ia saber o que fazer com o bebê. Eu não ia saber fazer com o bebê. Se eu não durmo, eu fico azeda. O bebê vai chorar 432 vezes na noite. Aí veio o quê? 2 crianças grandes que dormem a noite inteira. Então, né? Por isso que a gente tem que ter clareza do que você pontua neste questionário. Entendi. Então, é o casal, ou a mãe, ou né? A pessoa, o adotante é quem define cada uma não é só são todas as peculiaridades da criança. Então, aceita irmãos, não aceita irmãos, pequeno, criança grande, tem infinitas perguntas. A mãe era alcoolista, não era? Você aceita isso? Você lida, se for uma criança com doenças tratáveis, uma criança com alguma deficiência, tudo isso você é quem pontua no seu questionário. Porque, na verdade, eles vão afunilando ali. Isso. Porque, infelizmente, tem as devoluções, tem aquilo. Isso. Então, eu achei que era de um jeito e não é. Então, realmente, eles pesam a mesma mão nisso, né? Isso. E é o perfil quem faz você encontrar os seus filhos. Então, quando a gente entra no cadastro nacional para a adoção, não importa qual é o meu número na fila. O que importa é o que eu defini no meu perfil com aquela criança que foi destituída, que a família foi destituída da família e está disponível naquele momento. Então é como se fosse um transplante. Isso. Isso. Você quis aquele perfil, chegou essa criança até você. Isso. Legal. Fala pra gente rapidamente, assim, como que é o processo, desde o início até o final, quanto tempo demora? Antes da gente começar, você estava falando, né? Isso. As etapas que você teve que passar, se puder falar assim rapidamente. Posso. Então, a família interessada, ela deve procurar a vara da infância da sua cidade, retirar os documentos, eles te dão uma listinha do que você precisa providenciar. Entre elas existem questões relacionadas à sua moradia, né? Mas não é caráter de dizer se você é ou não aprovado se você mora numa casa de aluguel. Não é essa questão. É só porque eles querem saber se a criança vai estar segura, né? De alguma forma. Você precisa apresentar exames de saúde, clínica física e psiquiátrica. Então, você entrega uma declaração médica de que você não tem ou tem uma doença pré-existente e quais são as suas condições ou não psiquiátricas, no sentido de se faz acompanhamento, não faz acompanhamento. Você também anexa isso e documentos comuns, né? Primeira fase é isso. Entrega todo esse pacotão lá na vara da infância. Aí, eles fazem uma triagem dessa documentação e chamam para a segunda etapa. A segunda etapa, você ainda não está na fila, tá? Certo. Você está só pretendendo. Você vai participar de um cursinho, que é o cursinho de adotantes.
ele demora umas 8 horas num dia, e aí cada vara faz de uma forma. Algumas varas da infância trazem crianças para contar as suas histórias, trazem famílias. Outras fazem dinâmicas em grupo com todos os adotantes. Então, cada família acabou vivenciando. Eu conversando com colegas de outras cidades, foi diferente o cursinho. Mas gira em torno de você ter a ciência de como é isso. Aqui em Mogi, eles apresentam... lá em Mogi, eles apresentam com muita clareza os dados dessas crianças que estão abrigadas, né? Então, são 90% de crianças pardas nessa faixa etária. Então, para você... Porque depois, em seguida, você vai para a entrevista do perfil. Então, não adianta você falar assim, ou você quer um bebê... Então, você vai saber que vai demorar mais. Porque 90% são das crianças de 7 a 16 anos. Então, é para você já saber quando você for definir o seu perfil. Fez o cursinho? Vai para a entrevista do perfil. Preenche o teu perfil. E aí você passa por uma análise psicológica. Depois você passa por uma análise social, em que eles vão até a sua casa conferir se o que você disse que você tinha mesmo. E aí, depois faz uma juntada desses dados... E o juiz te autoriza a entrar no Cadastro Nacional para Adoção. Você fica na fila. A partir daí, é quem cruzam os dados com as crianças disponíveis. É nesse momento também que você diz se você tem disponibilidade para todo o Brasil ou somente para uma determinada região. Eu fiz a escolha de somente Sudeste. Porque se me ligam lá do Ceará... Como que eu saio do meu trabalho amanhã para buscar o menino lá, né? E você tem que, nessas distâncias, você tem que ficar 15 dias à disposição da vara da infância do outro lugar. Como que você faz, né? Eu não tinha essa disponibilidade, então eu falei, não, eu só posso aqui, né? No perto, assim, né? Que eu consigo chegar com um voo, eu consigo mais rápido, né? Este processo costuma durar 1 ano para você entrar no Cadastro Nacional da Adoção. Em seguida, você passa por... O cruzamento de dados que eles falam, né? E esse varia de vara para vara, dependendo das crianças acolhidas, né? Mogi costuma durar 2, 3 anos. Eu fiquei 4 anos porque eu peguei a pandemia. Né? Bem no meio ali do caminho. E aí a vara de Mogi das Cruzes optou por acolher as crianças e não liberar para adoção por 1 ano. Outras varas de outros municípios acharam melhor acelerar o processo de adoção e fazer as adaptações para as crianças irem para as casas das famílias. Então, 1 ano ficou meio congelado o meu processo, né? E depois que a criança vem para você, ou melhor, que você conhece a criança, você tem a fase de aproximação, que é com visitas monitoradas, de adaptação, em que você não tem mais o monitoramento do pessoal do acolhimento, né? Você pode levar a criança para casa, dorme lá com você, e aí depois você fica por 1 ano em stand-by, sendo acompanhado mensalmente pela assistência social e a psicologia, né, da vara da infância, por 1 ano até liberarem a sua guarda definitiva. Então, é um processo né, todo esse processo, já com as crianças, eu fiquei 1 ano e 2 meses com eles, aguardando a guarda definitiva. E enquanto você está nesse processo, essas crianças, elas têm acesso a outras pessoas ou fica só com você? Só conosco. Isso é importante, né? Sim. Porque senão como que fica a cabeça da criança, né? Primeiro chega você, aí depois chega mais um, aí chega mais um. Legal. Eu tenho certeza, assim, que é um episódio que é muito curioso, né? Porque não é um assunto que a gente ouve falar. A gente não tem noção dessa burocracia e também, ao mesmo tempo, quanto é importante esse processo. Justamente porque tem que ser uma decisão muito assertiva. Sim. Eu até estava conversando no carro com a Pri, que eu tenho pessoas, assim, que estão à minha volta, que fizeram todo esse processo e aí ela engravidou e desistiu do processo. E ela já tinha acesso às crianças. Então, são questões, assim, né? Bem complicadas, porque pensa, o que você gerou de expectativa naquela criança, como que vai ficar aquele psicológico, né? Então, acho que a gente tem que levar, assim, o tema com bastante seriedade também, não é uma coisa, vou ali e já volto, né? Tem que ser realmente desse jeito, é o que você falou, é uma burocracia chata, mas necessária, né? E, Rê, fala pra gente, assim,
Quando você chegou nos seus pais, nos pais do Paulo, como que foi a receptividade em relação à adoção? Eu também tive uma expectativa e ela foi um pouco frustrada. Eu achava que a minha família ia receber de uma forma e foi completamente diferente, né? A família do meu marido foi extremamente receptiva e amorosa, né? Eu entendo também a minha família, já falo rapidinho deles, mas assim, fomos muito acolhidos pelos meus sogros, pelos meus cunhados, da família do meu marido, de uma forma amorosa, muito amorosa, né? Então a minha sogra logo disse: nossa, eu vou ser vovó, como que é o nome? Eles são grandes? Ai, você já sabe do que ela gosta? E ele, o que ele come? Eu vou fazer, a avó vai fazer. Já se viu vó, já se viu... Não queria saber mais de nada, ela não queria saber, né? Eles não queriam saber de nada, o meu cunhado também. Então foi tudo assim muito... Foi muito amoroso e muito acolhedor. A minha família já foi muito... Eu tenho uma mãe muito precavida com tudo, ela é assim, ela sempre foi, né? Então eu acho que ela tinha medos. Depois você me diz aí, porque você né, pode confirmar. Eu acho que ela tinha muitos medos de eu sofrer, né? E a forma de externar isso era: você tem certeza? Quando nós sentamos para conversar com o meu padrasto e a minha mãe e o meu irmão, a primeira coisa que ela falou é: você tem certeza disso que você está fazendo? Eu falei: mãe, eu sempre falei isso, mãe, você vem com essa? E aí ela disse: são dois estranhos, você sabe disso? Que tem uma vida e uma história que com certeza não é uma vida de princesa nem de príncipe, senão não estariam para adoção. Você tem certeza disso? Você tá preparada para isso? Aí ela falava pro meu marido: você dá conta? Coitado, né? Acho que chegava até, né, derreter na cadeira, né? E o meu padrasto também, né, dizia: vocês têm certeza? Se é certeza... Então, assim, eles queriam nos dizer assim: nós vamos te acolher, nós vamos proteger, nós vamos acompanhar, mas tenham muita certeza disso, né? Os meus avós ficaram 3 meses sem falar comigo. Meus avós extremamente tradicionais, netos de italiano, extremamente tradicional, assim, rigorosíssimo. E aí a minha avó desenterrou as histórias lá da carochinha, da prima da avó, da tia da não sei quem, que o menino botou fogo na casa. E aí é assim, né? Os meus filhos iam botar fogo também. Porque o menino lá do, sei lá quantos anos atrás, botou fogo na casa. Sim. O outro que fugiu pela janela. É o estereótipo. Exatamente, né? Então, assim, 3 meses, o meu avô dizia: como ela tomou essa decisão sem falar comigo? Ele falava: menina, ele falava no telefone, como você tomou essa decisão? Falava: vô, você vai conhecê-los. E assim, demorou bastante. Foram 3 meses que eles ficaram bem nervosos, entendeu? Mas depois a minha avó dizia: você é a minha neta mais velha, a única mulher, eu tinha medo de você sofrer, filha, né? Então era medo, né? Era medo do novo, é muito novo. E as crenças, né? Que eles carregavam, as vivências, tem tudo isso, né? Como que você acha, Tawane, que fica essa relação da família, né? Por exemplo, como fazer a sua mãe... Peraí, vou fazer a pergunta direito aqui, ó. Como fazer a decisão como pai e mãe, né? Ser respeitada sem questionamentos? É difícil, né? É muito difícil. E eu acho que o que faz total diferença é a certeza do porquê. De que aquilo faça sentido para o casal. Sim. Né? Porque se você estiver apropriada, eu sempre digo, se você estiver apropriada, vestida do que você vai realizar, as outras vozes podem trazer um desconforto, mas não vão mudar o seu lugar de ação. E aí eu faço um complemento à fala da Ju, né, de que é uma mesa muito vigorosa a respeito de saber sobre os processos, mas quando a gente parou para ouvir uma história de ouvir o lado da mãe adotiva? A gente não ouve. A gente ouve sobre como que foi a adaptação da criança, a gente ouve como que foi o processo de receber as crianças, mas essa mãe que recebe essas 2 crianças, né? Então, é muito importante, eu acho que estar aqui hoje, assim, eu estou muito feliz por isso, muito obrigada.
Então, eu acho que o que faz diferença, respondendo a pergunta, é exatamente isso. Que você tenha convicção do que você está fazendo, por que está fazendo e de que esteja alinhado junto ao seu esposo. Se você decidir isso sozinha também, de como isso vai ser para você, o que faz, né, isso ser idealizado. E aí as outras vozes vão sim trazer desconforto, porque nós somos seres humanos, as nossas relações interferem no que sentimos, mas se você entender de que não, isso é o que eu quero, é um processo difícil, mas é o que eu desejo, se torna mais fácil. Com certeza. Acho que é o propósito, né? Exatamente. Você assumiu aquele propósito e você vai até o fim. E a partir do momento que as pessoas sentem que você foi até o fim, isso a gente está falando em todos os âmbitos, isso seja em preconceito, seja no que for, né? Que a gente sabe que essas camadas, são muitas camadas, né? Quando você mostra, não, eu tô aqui, eu decidi isso, as pessoas passam a te respeitar. E a gente sabe que é o medo, os preconceitos, mas tem muita coisa velada também, né? Exatamente. Então, realmente é muito difícil. Eu acredito que para você foi extremamente complicado, porque você é família, né? Então, se você ficasse se baseando no que cada um ali ia achar, você não ia decidir a sua família, né? E é exatamente por isso que fala que quando a gente casa, né? É você e seu marido, a sua família é o que você construiu. Sim. Porque realmente o resto acaba sendo seus parentes. Você ama, você respeita, mas o que você quer dentro do seu lar? Você está formando a sua família, né? Então, eu acho bem interessante a gente falar, porque é isso. É uma mesa de assuntos que não são falados. E, Rê, como que foi quando você conheceu eles, assim? Teve uma conexão de olhar? Como que foi? Conta um pouquinho esse lado pra gente. Olha, Ju, que feliz. Eu vou responder não. Ela disse que seria muito honesta. Eu disse que eu seria honesta. A Ju falou, seja, por favor. Com certeza. Eu, educadora, fiz o quê, Ju? Comprei 436 livros. Assisti todos os filmes de adoção. Eu entrei em todos os YouTube da vida que falava de adoção. Falei, agora eu sei de tudo. Sei de tudo, eu tô pronta. Tô preparada. Aí eu falei, então vamos lá. E aí eu levei, assim, um pouco de susto. Eu e meu marido, nós levamos um susto. Porque nós fomos chamados no dia 27 por ligação telefônica, né, pela vara da infância, e nós fomos numa outra, assim, uma semana em seguida. Era uma sexta-feira e nós fomos na outra sexta-feira. Passamos pelaquela entrevista inicial, que eles contam a história da criança para você já saber o que vai acontecer. E aí eu pensei o quê? Eu vou embora pra minha casa, vou entender isso, e aí a gente volta na outra semana. E aí no final da entrevista ela falou, vamos lá no abrigo? Falei, vamos, né? Vamos pro inesperado, né? Vamos pro eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, eu não sei o que tá acontecendo, eu não sei. E aí a gente vai para o abrigo, para o acolhimento, a gente conversa com as psicólogas que trazem as características das crianças, a conversa que eles tiveram com as crianças. Porque se a gente chegou até a criança naquele momento, é porque já tiveram conversas com elas sobre adoção. Então, eles já estão sendo preparados porque a família está para ser destituída, né? Só chega a falar disso com a criança quando chega neste ponto. Porque senão eles vão viver na expectativa, né? Só vive naquela expectativa. E aí ela me disse, a psicóloga, olha, o seu filho, Giovanni, né, se você for à frente, ele diz que ele não quer uma mãe velha. Parece que você se enquadra, né? A única coisa que ele dizia sobre a adoção é que ele não queria uma mãe velha. E a Grazi, ela dizia, eu quero uma mãe que se pareça comigo. E aí, nesta hora, eu disse, tá. A Grazi é negra, tem os cabelos cacheados, né? E eu não me pareço com ela. Né? Vamos ver o que vai acontecer. Como eu sempre fui professora e eu sempre fiz parte de muitos grupos de ONGs que faziam atividades com as crianças no acolhimento, de leitura, de contação de histórias, né? Quando eu entrei, quem entrou? Não foi a Renata, a mãe Renata. Foi a professora Renata que estava indo para mais um trabalho. Né? Então, oi, eles falavam comigo, ô tia, ai, que bacana, você tá na escola?
você gosta de jogar, vamos jogar, nananã. Até eu entrar no quarto onde estavam os meus filhos, né? E eles estavam brincando, e aí a via que eu encontrei de acesso foi: deixa eu ver o teu caderno. Mostra pra mim, você gosta da escola? Aí ela falava, a Grazi, eu não sei ler, tia. E eu pensava lá dentro, você vai ler, minha filha? Você vai pra minha casa, tu vai ler em um mês, menina. Eu vou fazer tu comer essas letras, né? E aí foi assim, e pra mim eram todos meus alunos, né? Todos os que estavam ali. Eu não conseguia me conectar com os dois meus filhos ali. O meu marido ficou parado na porta, 2 de paus, não sabia o que fazer. Aí os meninos maiores foram conversar com ele. Ô tio, a gente joga basquete, nananana. E ele acabou que acolheu esses meninos maiores e eu fiquei com as crianças menores, onde estava o grupo dos meus filhos, né? Então, Ju, infelizmente eu não vi os coraçõezinhos cor-de-rosas, né? E aí quando a gente saiu, meu marido falou, eu não senti nada. Eu falei, graças a Deus, eu também não. Ai, gente, e agora, né? E aí foi essencial eu ter amigas que compartilharam comigo esse mesmo momento em que disseram, Renata, eram 2 estranhos. O meu bebê, né, tinha 3 anos, era um estranho pra mim. Ou uma outra amiga que adotou uma adolescente, ela falou, eu pensava assim, eu quero você é a minha filha. Mas não tinha. E como eu tive amigos que disseram, quando a gente viu aquele bebezinho correndo, meu coração transbordou. E tá tudo bem. Sim. Né? Cada tá tudo bem. uma tem a sua experiência. Sim. Então... E é tudo questão de tempo também, né? Adaptação, criar esse vínculo. E é um amor construído, né? E eu acho, assim, na minha opinião, que é o amor maior, porque laço de sangue, gente, ele não é suficiente para fazer amor, né? A gente idealiza isso, ai, nasceu, ai, vai ser fiel para mim, ai, não sei o quê. Quantos filhos aí, né, que... Enfim, esse é o laço importante, é a construção, né, de uma família. Não, eu ia perguntar, você acha que a terapia te ajudou nesse processo de criar esse vínculo ou não? Foi a vivência mesmo? Como que... A terapia me ajudou muito, fez toda a diferença, sim. A chegada das crianças, nós fizemos... Eu já fazia um acompanhamento terapêutico. Quando as crianças chegaram, nós logo observamos algumas demandas delas de ansiedade, de uma dificuldades de sono, dificuldades de aprendizagem. A louca já queria saber, será que tem um TDAH ali? Meu Deus, será que né? Já, né? Porque... Já estava analisando. Já estava analisando o menino, já estava quase aplicando um teste ali pra ver, né? E aí eu procurei, né, um terapeuta lá em Mogi que eu conhecia, que trabalha com crianças nessa situação. Então as crianças iniciaram um processo terapêutico para essa questão da ansiedade de... Como é mesmo? De... Quando a criança se distancia... De separação, isso. E, paralelamente, ele trabalha com uma psicóloga junto. E eles fazem... Ele com as crianças e ela com a família. E aí a gente vai trabalhando juntos, né? Então, nós fizemos 3 meses esse trabalho, junto com as crianças. E ela só conosco e depois com as crianças. Fez toda a diferença, né? Nos abriu os olhos para muitas questões, nos tirou alguns pesos que a gente carregava de culpa, de eu achei que eu fiz certo, eu não, né? Esse olhar terapêutico dos dois foi essencial para nós. E a condução dele foi maravilhosa, de trazer essa segurança para as crianças, né? De acalmar, foi importantíssimo. Você acha que o fato deles terem ficado 1 ano, por conta da pandemia, né? Você falou que ficou 1 ano... como que foi que você falou? Ficou eles 1 ano recluso, né? Fechados, recluso, né? Recluso, porque acho que, querendo ou não, eles geraram mais interação ali entre eles que estavam ali, as crianças. Sim. Você acha que isso dificultou na hora da adoção? Você acha que você sentia que eles queriam voltar? Sim. Eles queriam voltar. Tinha alguns dias que eles diziam que eles sentiam saudade dos colegas de quarto, né? A Grazi tinha uma amiguinha que era a Alice, que era assim uma amiguíssima dela. Então nos desenhos dela, quando ela estava desenhando alguma coisa, porque o terapeuta acabou optando pelo desenho, porque eles gostam muito, porque a criança, né, a Alice estava sempre lá, né?
E nós mantivemos um vínculo com a Alice, né? Elas se encontram, elas brincam juntas, né? A gente vai encontrar com a Alice porque elas tinham essa relação muito amorosa ali, né? Dormiam juntas no mesmo quarto. O Giovanni, apesar de se sentir de separação, as dores dele não tinham relação com a distanciamento do acolhimento, mas sim que ele queria apagar. Ele dizia isso pra mim, né? Aquilo foi uma outra vida. Eu quero apagar aquilo. Mãe, a minha vida começa... Não me chamava de mãe ainda, porque demorou um tempo, né? É agora que começa a minha vida. Então, ele tinha esse distanciamento, né? Do abrigo. Mas pra Grazi foi difícil. Porque foi a primeiro lar que eles tiveram quando foram retirados da mãe biológica, né? No começo, inclusive, eu ficava um pouco nervosa, que ele só falava assim, porque a tia fulana, eu, caramba, eu tô todo dia aqui, a tia fulana, E aí você vai, calma, é um processo, faz parte, calma, pensa que a primeira casa, quem primeiro abraçou essa criança foi a tia fulana, quem dormiu com eles os primeiros 30 dias, quem deu o remédio pra febre foi a tia fulana, agradece a tia fulana. Aí eu orava, eu pensava, tia fulana, muito obrigada. Acalma o seu coração, Renata, né, pra poder entender isso, né. Sim. Total, e aproveita e fala, né, pra quem tá ouvindo, é o que a gente sempre diz, né, a terapia é tudo nesse momento, né, nessa questão aí de resolver essa demanda que chegou, de ter essa sensibilidade, porque precisa dessa sensibilidade, cuidar da mãe Renata, cuidar do pai Paulo, cuidar das crianças, cuidar do que eles já viveram, as emoções que eles têm, como ela disse, embora eles sejam irmãos, cada um já tem a sua própria experiência em relação à dor que eles viveram. Então fala aí pro pessoal a importância desse processo de acolhimento e que não pode descuidar, né? Ficar sem terapia, né? É essencial, né? Tanto que está incluso no processo, né? Esse atendimento terapêutico. A maternidade por via de adoção, ela tem uma característica a mais são crianças que vêm com uma construção, com uma história anterior, com dores que já foram geradas. E essa mãe, esse lar que vai acolher elas, vai ter que trabalhar essa questão da frustração, de entender em alguns momentos mas está falando sobre outra pessoa aqui, mas como a Renata muito bem disse, né, foi a primeira pessoa que acolheu, foi ali a primeira figura que possibilitou segurança para aquela criança. E o processo terapêutico, ele é exatamente isso, é essa escuta ativa, porque as pessoas falam assim, mas a terapia é só falar, né? Não é. Quantas vezes eu sento, né, na frente da minha terapeuta e eu falo assim pra ela, Nath, eu queria só 13 horas aqui com você, só pra eu poder me organizar. Imagine um pai, uma mãe que tá recebendo 2 crianças de 7 e 8 anos, com essa construção, que passaram por esse processo de 4 anos, que não são fáceis, que tiveram que lidar com as questões familiares, que ainda tem o questionamento e a gente bate aonde? Na culpa. Por quê? A mãe sente a culpa. Qual é o melhor lugar? Qual é a melhor comida? Qual é a melhor condução do que eu posso fazer agora? E quando essa mãe é acolhida? Quando esse pai é acolhido? Na terapia, né? Então, que bom e que outros pais que estão aí, que pensam sobre isso, que comecem a se preparar agora, que entendam, né, que é um processo que pode ser, sim, maravilhoso, mas que também tem muitos seus desafios, né? Hoje a gente vive numa sociedade que tem muitos preconceitos, né, que estão ali, às vezes a pessoa até tem vontade de ter a via da adoção, mas tem muito medo. Então, a terapia, ela tá ali, né, nesse espaço, antes, às vezes, da decisão. Porque você precisa decidir para você o que faz sentido, né? Às vezes, mas não, independente de qual seja o que te motiva, o que faz que você deseje, trabalhe isso em você, entenda quais são essas características, né? E o processo terapêutico é isso, é abraçar, é entender. Às vezes a gente tem que olhar para situações, para olhar para sentimentos que a gente não gosta, mas que são de total necessidade, né? Você ainda ainda existe esse preconceito na sua família ou não mais? Não mais. E com outras pessoas?
A gente nunca passou por uma situação muito, assim, dificultosa. Inclusive, foi a primeira pergunta que, quando eu entrei na sala da entrevista da psicóloga na vara, ela me fez essa pergunta assim. Ela falou, você sabe que você é uma mulher branca, loira, de olhos claros, que tá dentro de uma casinha considerada privilegiada. Eu falei pra ela, sim, eu sei. Você sabe que a maioria das crianças não está nessa casinha, né? E que os seus filhos passarão por situações que você nunca viveu na sua vida. O que você vai fazer com isso? Eu falei pra ela, não faço a menor ideia. Talvez eu seja uma mãe super equilibrada que vai pegar só as 2 crianças na mão e vai dizer, com licença, esse lugar não serve pra mim. Ou eu vou arrancar o meu sapato e jogar na cabeça do cara ou da mulher que fizer isso. E catar as crianças e falar, vai pro carro que eu vou arrebentar. Eu não sei o que eu vou fazer. Porque como você mesmo disse, eu nunca vivi isso. Eu nunca passei pelas essas experiências. Mas se acontecer, eu com certeza vou priorizar as crianças. A proteção das crianças. Porque pra mim isso é o mais importante. Né? Ela falou, tá bom, podemos continuar então. E eu nunca vivenciei especificamente. Tem as perguntas cretinas, vamos dizer assim, desculpa. Mas tem. Mas você conhece a mãe biológica? Mas você já cruzou com ela? Mas como que ela era? Eu não sei. A gente não tem acesso a isso, ao processo. Talvez as pessoas não perguntem nem por mal. Mas e a mãe da criança? Tá aqui na sua frente, Chuchu, né? A mãe da criança tá aqui, né? Ou, nossa, seu marido é negro? Não, meu marido não é negro, né? Essas perguntas a gente já vivenciou. Mas a gente vai, no primeiro momento a gente vai com 300 pedras. Depois a gente começa até a... Porque aquela pessoa também nunca viveu o que eu estou vivendo. Ela também não sabe estar no meu lugar, né? Então, a gente só não deixa quando afeta a criança. Então, quando é comigo, quando é com o Paulo, a gente, né, vai lá e responde. Com as crianças, eles nunca passaram por nada, nenhuma situação, nem com a minha família, nem em lugar nenhum que nós estivemos, né? Então, não sei também se acontecer, como vai ser, né? Eu espero não acontecer, mas se acontecer, vamos descobrir qual será a Renata que vai entrar em ação aí, né? Ô Rê, você tem algum medo, assim, de questionamento deles no futuro? Em relação à vivência que teve com os pais biológicos? Ou, eu gostaria de revê-los. Você pensa sobre isso? Sim. Inclusive, o processo terapêutico foi quem me trouxe muita luz para isso. Em situações que eu vivi com eles logo no início, deles dizerem pra mim, você não é a minha mãe, eu não queria estar aqui, em situações de nervoso, né, deles, claro, eu sou uma estranha querendo por ordem, organização numa casa que não é a casa deles, e é claro que eu não quero você, né, e você nem é a minha mãe, né. Então, eu passei por algumas situações dessa. Se não fosse o acompanhamento terapêutico e entender isso, talvez eu tivesse desmontado e não saber o que eu faço numa ação dessa. E por isso, pensar muito sobre isso, quando a gente tomou a decisão, eu e o Paulo, nós conversamos e nós tínhamos uma coisa muito certa. Nós nunca vamos esconder nada das crianças. Quando eles quiserem contar sobre a vida deles, nós estaremos abertos a ouvir sem julgar essa família, porque por mais que a gente queira matar assim, afogada, essa mãe pelas situações que ela expôs às crianças, não, eu nunca faria isso, mas assim, vocês entenderam, né? Sim. Eu também não faço ideia do que ela passou na vida dela para chegar àquele ponto, né? Então a gente ia acolher, ouvir, perguntar para eles o que eles estavam sentindo com isso, se ter contado ajudou, se não ajudou, se queria falar mais. Às vezes a gente só fica assim, ó. Entendi. Tá bom, filho. Porque você também não sabe o que fazer com aquelas histórias, né? Que você nunca imaginaria uma criança passar por uma coisa daquela, né? Então, às vezes é chocante para nós, então a gente respira fundo, acolhe, né? E num outro momento, se eles sentirem a vontade, eles retomam. E nós tínhamos também decidido que se em algum momento, lá depois dos 18 anos, né? Porque até os 18 anos a gente nem pode acessar essa família, né? Eles quisessem
nós iríamos levá-los. Nós iríamos levá-los. Eles poderiam ir, não precisa fugir, não precisa pegar um ônibus, não precisa nada disso. Porque eu tinha esse medo. Eu pensava assim, menino, é daqui de Mogi, se ele me abre a porta do carro e sai correndo e pega um ônibus. Mas eles nem lembram como volta pra casa, assim, né? Eles não têm clareza disso. Eu preciso pegar o ônibus tal, vou chegar em tal, né? Então, eu tinha este medo, assim, no começo. Mas como a gente tinha decidido isso já desde o princípio, mesmo, claro, pode ser que daqui 7 anos, depois de ter vivido esse amor com essas crianças, eu pense, eu vou levar lá ou não vou? Talvez. Hoje, eu não posso fazer isso, mas hoje a Renata de hoje diria, tudo bem, meu filho, eu te levo lá. Tudo bem, minha filha, eu te levo lá pra você ver onde você nasceu, onde, né, não sei daqui a 10 anos, que ele estará com 18, ela estará com 18 e ele com 19, né, como eu vou agir. Mas, de princípio, essa foi a nossa decisão. Então, se a gente partir disso que você está falando, esse acompanhamento tem que continuar, né? Esse aconselhamento terapêutico, porque é o que a Rê tá colocando aqui pra gente. Não tem resposta, né? Sim. Não tem como formular o que vai ser, como que vai acontecer. Sim, fica tudo no campo da possibilidade, né? De como isso vai ser, como que pode ser. E aí, eu acho que um ponto muito importante da fala da Renata é tomar essas decisões, né, no começo, do que faz sentido para você e ter clareza, né, de como isso que foi antes também faz parte da história dessas duas crianças. Não dá, é uma parte difícil, muito difícil, que possivelmente a mãe também precise lidar com isso, mas não dá para simplesmente passar uma borracha a apagar, né? Tem que aprender, e o processo terapêutico lida com isso. Então, ter a honestidade de dizer, olha, eu te levo, foi por conta disso, acolher, ter essa escutativa, porque faz o quê? Fortalece as relações, né? Ela me escuta, eu posso acessá-lo quando algo doer. Isso vai facilitar até como a relação vai sendo construída, né? Porque vai gerando uma conexão. Conexão, né? vai entendendo. E aí é o laço principal que ela tem que confiar. Que essa conexão vai ser válida daqui 10 anos. Sim. Né? Não tem como. Eles diziam, às vezes, logo no começo, assim, por que a minha mãe? Por que eu fui tirado da minha mãe? Porque o conselho tutelar me tirou de lá. Claro que eles sabiam os motivos, que eram, né, muitas negligências, enfim. E aí eu pensava, o que eu vou falar para eles? E aí eu comecei a dizer assim, olha, filhos, a mãe de vocês, a mãe número 1, né, que a gente brinca com eles, ela fala número 1, número, né, 2. Mas hoje eles já nem querem mais, eles falam, não, você é a mãe, né? Ela fez o que ela pôde, chegou um momento que ela não sabia mais como conduzir, não usa essa palavra, né? Como criar vocês. Ela fez tudo que ela pôde até a idade que vocês foram acolhidos. Então, dali pra frente ela não podia mais filhos. Ela queria, mas ela não sabia como. Então, vocês vieram pra mim para que eu pudesse continuar cuidando de vocês. Porque eu não queria que eles tivessem ódio dela, né? Porque ela também foi exposta a inúmeras violências na vida dela e que ela não sabia fazer diferente, né? Ela, a mãe, a avó, enfim. Então eu não queria que eles tivessem essa raiva dela, sabe? E que eles não se colocassem nesse lugar de eu fui largado pela minha mãe, eu fui abandonado pela minha mãe, né? Ai, Renata, você é muito tranquila, evoluída. Não, gente, não. Porque dói. Imensamente, né? Dói tudo isso. Dói quando eles diziam, você não é a minha mãe. Dói quando eles me chamavam de tia por um longo período, né? Dói quando você chega no médico e o médico fala, é a sua mãe? A menina responde, claro que não, ela não é a minha mãe, né? Sim. E isso dói. Mas ali com eles eu tentava, tá tudo bem. Depois eu me trancava no banheiro, chorava litros? Sim. Mas né, sim, e levava pra minha terapia pra falar pra ela, olha, eu tô despedaçada, eu fiz isso, não sei se foi a melhor condução, mas foi o que eu consegui fazer naquela hora. Sim. Né? Uma outra mulher talvez tivesse feito de outro jeito, sim, e a gente vai, né, tentando. Aprendendo, né? Sim. E como que é hoje o seu dia a dia, assim, com eles? Como que é ser mãe deles? E uma curiosidade também, como que foi quando você apresentou ele pros seus pais? Quando eu trouxe as crianças, isso, né? A gente fez uma seguinte opção.
às vezes eu e meu marido falam, vocês são muito loucos, vocês já vão logo de uma vez, né? Não é pra ir devagarinho homeopático, não. A gente pensou o seguinte, bom, eles vão chegar, vai ser Páscoa. Então nós vamos fazer um grande almoço de Páscoa com todo mundo aqui. Ou vai ou racha. Não sei se era o melhor. Teve família que optou por dose homeopática. Nós já falamos, vai, bota todo mundo aqui, ó, e vamos ver o que acontece, né? E para nossa surpresa, ou até assim, como os meus sogros, minha sogra chegou mais cedo, me aparece na casa às 7 horas da manhã, porque ela queria fazer não sei o que, não sei o que. Aí acho que a minha mãe pensou, então a sogra chegou às 7 horas, também vou fazer um bolo de cenoura com meus netos. Então assim, acho Virou que, uma... entendeu? Tentando agradar. E aí acabou que foi um dia maravilhoso, né? Um dia incrível. E os meus filhos começaram assim, imediatamente a chamar o meu padrasto de vô. É o vô Jefferson, é o vô Jefferson. Foi a primeira figura, porque ele tem isso, sabe? Assim, ele é muito acolhedor, ele é muito amoroso, ele é muito sarrista, e, né, já brincando com eles e não sei o quê. Então, foi a primeira figura. É o vô Jefferson, é o vô Jefferson, é o vô Jefferson. Quando eu explico milhões de vezes que eu tenho 2 pais, porque eu sou pai de uma família divorciada, né? Uma família separada. Eu falo, meu pai Giacomo e o meu pai Jefferson. O vô Jefferson, sei. Foi a primeira figura, né? Mas foi assim, um dia bacana e eles se sentiram muito acolhidos. O meu irmão também já veio, o tio, e ali já começou. Levou um tempo para eles entenderem, porque eu tenho uma família muito grande, né? Como 2 pais, como 2 mães. Mas a sua irmã não é irmã do seu irmão? Como pode isso, mãe? Né? E é importante eu ter uma família diversa. Sim. Né? Que tem uma madrasta e um pai, um padrasto e uma mãe, um irmão daqui, um irmão de lá, um vô que já morreu, um vô que é vivo. Para eles foi assim, olha, ela também tem uma outra mãe, né? Legal, então foi uma experiência assim, positiva para eles, né? E deu tudo certo nesse dia. A gente já botou todo mundo no caldeirão e deu tudo certo, né? E hoje eles são, nossa, né? Vovó pra cá, vovô pra lá. Eles dormem na casa das avós e não querem vir embora, porque a avó cozinha muito melhor, é óbvio. Eu concordo plenamente, né? As 2 avós, elas ficam com eles quando a gente precisa, né, de alguma situação. É claro que a minha rotina, ela é outra. Ela virou de cabeça para baixo. Com toda certeza, né? O meu marido, ele trabalha em São Paulo, então ele sai 5 horas da manhã. Então, quem vai correr? Quem vai botar os meninos no carro? Quem leva pra escola? Mudei meu horário de trabalho, eu entro mais tarde, eu fecho a escola todos os dias e saio mais tarde. Tem que arrumar uma pessoa pra buscar, né? Eles vivem na minha escola, né? Minha diretora tem uma paciência, né? Porque eu não tenho... uma rede de apoio. Não tenho ali, como né? eu faço? Minha sogra mora numa outra cidade e a minha mãe, por sua vez, já ajuda o meu irmão. E aí, assim, né? Então, a minha escola, as professoras, tudo conhece meus filhos. Eu já falo pra eles, você não vai na sala da fulana, da ciclana, porque meu apoio é a minha escola onde eu trabalho, né? Eles ficam comigo das 5h30 até as 6 horas pra gente ir embora, pra fechar a escola junto, né? E aí a gente vai pra casa. Então é uma rotina avessa ao que eu sempre vivi por 12 anos, né, que eu saía da escola. Se eu não queria comer, eu não ia comer. Se eu queria ir pra academia, eu ia. Se eu queria comprar um negócio, eu comprava. Sei lá onde estava o Paulo, que hora depois, Paulo, tô indo não sei na onde. Ele, tá bom, já cheguei. Agora não, né? Agora a nossa vida é em função dessas crianças, né? Vocês estão juntos há quanto tempo? 14 anos. Não, com as crianças. Fez exatamente 1 ano, dia 12 de maio, no Dia das Mães. Olha, que legal. Que eu digo que foi meu primeiro Dia das Mães de verdade. Porque aquele outro Dia das Mães eu não sabia nem onde eu tava. Né? Com aquelas 2 crianças dentro de casa. E eles ainda me chamavam de tia. E até muito engraçado que uma amiga minha falou assim pra mim. Uma dessas amigas minhas que foi importantíssima nesse processo. Maravilhosa. Ela falou, Renata, quando a minha filha me chamou de mãe pela primeira vez, eu não respondi. Eu fiquei esperando e pensando, com quem ela tá falando? Ai, meu Deus, é sua mãe. Agora eu sou a mãe. Eu ia te perguntar mesmo, o que você sentiu quando te chamaram de mãe pela primeira vez? Eles só me chamavam de tia Renata, tia Renata. O Giovanni, ele não queria me chamar de tia porque ele achava que era muito longe. Mas ele não sabia me chamar de mãe. Aí ele falava Renata.
que é meu nome, né? Sim. Renata. Aí eu contratei uma pessoa que trabalha comigo há muitos anos, ela é cuidadora, né? Para levá-los, para buscá-los da escola para mim. E aí ela começou uma conversa com ele sobre mãe, não sei o quê. Por que você não fala mãe, né? Não sei o quê. O Giovanni dizia, eu tô me preparando. E aí foi indo. Aí ela falou pra eles, então vai ensaiando de vez em quando, vez ou outra, você fala mãe. Né? Se der, se sentir vontade. Porque eu falava pra eles, não fala mãe se você não quer falar. Eu prefiro ser a tia Renata e a Renata do que ser a mãe que você não queria dizer, né? E aí o Giovanni começou, ô mãe. E aí eu falei, caramba, agora, parece que ali, agora eu sou a mãe, né? Não que eu não estivesse fazendo papel de mãe, mas parece que quando te nomeia, te empossa, vai, né? Te botou a coroa ali, né? É a mãe. A Grazi demorou um pouco mais, vez ou outra ela falava mãe, ela falava Renata, né? E hoje é assim, às vezes eles falam assim, tá lá no quarto da Renata, o quê? Eu falo, quem é a Renata? Ai, mãe, caramba, como é que é seu nome? Sua mãe não te deu Renata de nome? Né? Brincando assim com eles, né? E também é claro que eu dizia assim pra mim, você aguenta. É tranquilo eles te chamarem de tia. Imagina, isso é tão normal. O que tem? Você mesmo chama sua madrasta de tia até hoje, não sei o que, não sei o que lá. E não era. Eu queria ser chamada de mãe. Embora eu entendesse o processo, é lógico que eu queria ser chamada de mãe. Então, eu falava, tia, eu ficava pensando, quando será que vai chegar esse dia? Mas ele vai chegar devagar, ele vai chegar. Não adianta nada de falar mãe e não tá querendo falar, né? Então, foi uma alegria imensa. E ali eu falei, agora já era, agora eu sou mãe mesmo, né? E agora também eles chamam tanto mãe que eu falo às vezes, querida, dá um tempinho aí de chamar mãe. É mãe, né? Pra tudo, né? Mãe é o tempo todo, né? Não aguento mais, pelo amor de Deus. E como você sentiu a evolução do Paulo nesse processo, como pai? Porque a gente fala muito da mãe, né? Mas e o pai? É diferente, né? São processos diferentes. Eu falei pra tal, assim, que devia ser a licença, como em outros países que nós temos, a mesma licença para o homem. Porque ele fica 7 dias de licença, neste caso, né? Eu fiquei 4 meses, eu podia prolongar por mais 2, ficar 6 se eu quisesse. Eu não quis, eu optei por ficar 4 meses com as crianças e voltar a trabalhar. Porque eu tinha necessidade, eu me enxergava... eu precisava me enxergar de novo a Renata profissional. Senão parecia que eu ia me perder, né? Certo. Como eles são grandes, como eles, né, têm autonomia em muitas coisas, em 4 meses a gente já tinha pré-estabelecido algumas rotinas. Não quer dizer que estava tudo resolvido, só que a gente tinha pré-estabelecido algumas rotinas, né? Então eu preferi voltar a trabalhar. E o meu marido ficou só 7 dias. Gente, o que você vive em 7 dias? Nada. Nada. Então, às vezes eu falo pra ele, os perrengues duros, né? Você não pegou, né, danadinha? Mamãe que passou. Né? Você não pegou, né? Embora ele teve outros em outras situações, né? E é uma construção diferente e que precisou que ele também estivesse com acompanhamento terapêutico para construir essa figura também de pai. Sim. E ele falava pra mim, eu não quero ser o pai que eu tive. Eu não quero ser o meu pai. Então, eu preciso entender isso dentro de mim para eu não ser o meu pai, né? Para eu não repetir certas coisas. Então, precisou de acompanhamento também terapêutico. Levou um pouquinho mais de tempo, né? Às vezes ele falava assim, não sei, eu não tô entendendo isso aqui, esses meninos entrando no meu quarto. Eu falei, que seu quarto, rapaz? Né? Que seu quarto, né? Hoje eu até falo pra ele, né? Que seu quarto é a nossa casa, né? A gente, claro, tem os nossos espaços, mas é a nossa casa, né? Eu falei pra ele, amor, a carroça já tá andando e a gente vai trocar essas rodas com ela andando, né? Então, foi diferente pra ele também. Hoje ele se vê pai. Às vezes à noite a gente deitava, né? E ele falava assim, nossa, será que um dia eu vou sentir isso? Porque hoje eu sinto que eu tô cuidando de 2 meninos, eu tô cuidando de 2 crianças, né? Mas como será que é sentir ser pai, né? E aí eu falava pra ele, eu também ainda não sinto. Amor, eu ainda não sinto.
né? Calma, né? A gente vai sentir, vai chegar esse momento, né? E ele vai chegando devagarinho, né? Aos poucos, todo dia, eu brinco, todo dia um pouquinho. Não adianta ter pressa, né? Às vezes você acha que você andou 10 degraus e você só andou 3. E tá tudo bem ter andado 3, não adianta. Vai com calma, né? Vamos um pezinho de cada vez, né? Hoje isso já tá mais consolidado para nós dois, né? Mas foram processos completamente distintos. E eu acho que tem muito a ver com essa vivência de eu estar todos os dias com eles. Sim. Né? E uma licença de 7 dias, onde você só ficou 7 dias todo o tempo com eles, é muito diferente. Eu acho que faria alguma diferença. Não sei se é determinante, mas eu acho que faria diferença um pouco se o pai pudesse vivenciar mais tempo isso com a criança. Eu não sei se dá para comparar, mas eu acho que esse processo que vocês viveram, você pode até falar melhor, mas é o processo que a gente vive com as nossas crianças. Por quê? Eu, como mãe, eu tive meu bebê, mas de primeiro momento a gente fala, é meu bebê, mas o amor, ele vai chegando realmente, isso comigo, aos poucos. Não é assim, a gente ama, mas ele vai crescendo de acordo com as nossas vivências, com as nossas experiências, com os choros, com o acolhimento. Então, por mais que as crianças sejam mais velhas, você também vai passar por todas essas fases. Então, eu acho que esse amor, ele vai chegando, né? Quando eu tive meu primeiro bebê, logo que eu peguei ele no colo, eu falei, meu Deus, e agora, né? Gente. E não foi um amor imenso logo de cara, não tenho vergonha de falar, mas aos pouquinhos foi nascendo um amor tão... Hoje em dia eu não me vejo sem eles, entendeu? Mas eu acho que deve ser igual, né? Esse processo. Eu falei com ela, né? Que são sentimentos muito próximos uns dos outros, né? Porque ela estava falando sobre a construção da paternidade. Porque o cuidado de um recém-nascido tá voltado o quê? A mãe. Sim. Né? O pai. Eu, por exemplo, eu ficava com a Laura de madrugada porque meu esposo trabalha viajando e ele não teve... Ele teve um dia da licença paternidade dele. Todos os outros ele trabalhou. Então, quem ficava de madrugada com ela era eu. Quem trocava as fraldas era eu. Quem ficou com ela quando ela tava com dificuldade de alguma coisa era eu. E aí chegou um momento que ele falou assim pra mim, eu não sei fazer. Eu falei, sabe por que você não sabe fazer? Porque você não executou durante o processo. Por isso que você não sabe fazer. Ah, mas não é porque ela é a mãe. Não, não é porque eu sou a mãe. É porque eu era quem estava executando durante esses 6 meses. Mas você também vai aprender. Vem cá. Faz aqui. E aí, isso é uma construção. Então, são sentimentos muito próximos, né? Eu lembro também de quando eu peguei a Laura. Ela nasceu 2 dias antes do meu aniversário. E no dia do meu aniversário eu ainda estava no hospital. E eu fiquei muito triste por aquilo. Porque o dia do meu aniversário, minha mãe sempre celebrou muito. Sempre fez com que eu me sentisse a pessoa mais amada do mundo. E naquele dia eu não me senti. E eu ainda tive que me lidar com a culpa por não sentir. E aí, quando chegou em casa, eu falei, gente, vocês não fizeram nada pra mim. Todo mundo esperando a Laura. Todo mundo esperando a Laura. É isso. E aí, foi de fato, é um amor que vai crescendo aos poucos, que você vai construindo, que você vai entendendo, né? Ah, isso daqui, olha, isso daqui é muito bom. Mas isso daqui ainda é uma coisa que eu preciso melhorar como mãe, como pessoa. Então, de fato uma construção. Eu sempre logo que, no meu segundo filho, eu perguntava assim pro meu marido, e aí, como que é ser pai? Porque eu já sabia como era ser mãe, já era meu segundo filho. Aí ele, normal. Porque ele ainda estava se acostumando com aquela criancinha, né? Tava se acostumando. Hoje em dia, não. Hoje em dia, nossa, maravilhoso. Então, acho que é tudo igual, né, gente? Só que eu acho que o tempo, né? Questões diferentes que a gente tem que pontuar, mas com muitas semelhanças, né? No sentimento de maternidade e paternidade, né? Tem muita semelhança. Então, realmente é uma construção. Bom, vamos caminhando aí para o final. Acho que foi uma conversa, assim, muito inspiradora. Tirou muitas dúvidas. Mas aí a gente vai querer aí que vocês dão um recadinho final pra gente. Então, Rê, primeiro pra você. Eu quero que você olhe para aquela câmera ali e deixa pra gente uma mensagem final. Primeiro,
conscientizando as pessoas o que uma mãe de adoção não precisa ouvir. E segundo, trazendo o que a adotar transformou a Renata. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, uma mãe adotiva ou por adoção, ela não precisa ouvir que ela é muito boazinha, que ela é maravilhosa porque ela está fazendo esse ato social lindo de adotar uma criança de um abrigo. Eu não sou boazinha e nem nenhuma mãe, nem nenhuma família que adota porque é boazinha ou porque está fazendo está executando um serviço social, né? Quando a gente faz essa escolha, e faça essa escolha com muita consciência, com muita calma, a gente faz essa escolha porque a gente quer que a nossa família nasça, né? É uma família que está nascendo. Eu não estou fazendo isso porque eu sou mais boazinha, não. Eu estou fazendo isso porque esta é uma via de chegar a uma família, seja ela como for, né? Com 2 mães, 2 pais, um pai, uma mãe só, um pai só. Então, nenhuma mãe precisa ouvir isso. Essa é a pior coisa que a gente pode ouvir com relação a quando você faz a adoção. Todas as outras perguntinhas que as pessoas fazem, a gente vai passar tranquilamente. Mas essa, gente, se colocar a gente nesse lugar, a gente não gosta e não deseja ouvir, né? E ser mãe pela adoção, no meu caso, né? Me fez uma pessoa melhor, principalmente porque eu tinha eu era uma pessoa extremamente metódica e rotineira, e isto não me trazia muitos benefícios, né? Porque uma pessoa metódica demais e rotineira, ela fica sobrecarregada e cansada. E as crianças chegaram para bagunçar essa Renata tão metódica, tão rotineira, né? E essa bagunça me fez uma pessoa muito melhor, né? Muito mais acolhedora, muito mais amorosa. Eu era uma pessoa que dizia que não gostava de abraçar quem eu não conhecia. E imagina, eu tive 2 filhos que eu não conhecia, né? Como você não vai abraçar, né? Então, a chegada do Giovanni e da Grazi me transformaram em mãe, mas me fizeram uma pessoa muito melhor, né? Nesse sentido, muito mais amorosa, acolhedora, e quebrou infinitos preconceitos e tabus que eu tinha dentro de mim, né? Inclusive, me colocou em outros lugares que eu jamais vivenciei, até porque são crianças também, crianças negras que passam por outras situações. Então me trouxe uma Renata muito mais consciente também das pessoas. Uau. Lindo, maravilhoso. Lindo mesmo. Acho que é isso. Vamos lá. Agora pra Tawane. Tá emocionando, né? Fiquei aqui pensando. Fala pra gente, né, deixa um recado aí pras pessoas. Qual o caminho de conexão entre as pessoas que estão aprendendo a se amar? Deixa uma mensagem para essa mãe que tem medo de não dar conta muitas vezes, e essa criança também que tem medo do abandono. Deixa a sua mensagem para essas pessoas. A gente entende, né, como já dito antes, de que isso vai ser construído. Essa criança chegou com muitas marcas, com medos, né, profundos, e vai ser com o tempo. Não tem como a gente determinar, né, como que vai ser, a maneira que será. O importante é de que você esteja apropriada do que faz sentido da sua realidade e para o seu filho agora. São 2 pessoas se conhecendo. Então, o caminho da honestidade é sempre um caminho ótimo, onde esteja aberta a comunicação para ser acessada, para dizer, olha, isso daqui faz muito sentido para mim, isso daqui está sendo difícil de ser assimilado. Nem sempre a criança tem maturação para ter essas falas, mas no jeitinho dela ali ela vai demonstrando, né? E rotina, ela é construída, mas o sentimento, ele é como um copo que você vai pingando diariamente com ações.
Se você disser para uma criança, você não vai ser abandonada, possivelmente ela tenha um nível de conhecimento. Mas se você demonstrar para ela de que ela não vai ser abandonada, isso vai fazer total sentido para a relação de vocês, para a relação dela com ela mesma e para a construção de tudo aquilo que pode ser experienciado ao longo da vida dela. Então, de mãos dadas, juntos, vocês vão construir esse caminho. Não existe fórmula de bolo que você diga, siga passo a passo exatamente isso, que vai fazer sentido para você, porque não vai. É uma construção diária. Então, se aproprie da sua história, de quem você é e do que você quer e deseja para essa relação entre vocês. E faça isso tudo com muito afeto. Gente, arrasou. Ai, gente, a gente Não fica... é à toa que ela fez esse livro maravilhoso. Exatamente, a gente fica até emocionado porque é o amor, né? É o amor. O amor constrói qualquer coisa. E a Tal, põe aí pra gente, Samuca, a fotinho dela, do livro dela. Ela fez essa escrita aqui, que são inspiradas em história de mães, né, Tal? Sim. E cada página aí tem uma história exclusiva, né? Uma história única. É a minha Laura. Essa é a Laura. E a Tal vai dar de presente pra Rê. De todo o esse meu livro. coração pra você. Não podia te falar antes. Eu quero comprar, amor. Eu quero comprar. Que lindo, Porque eu muito contei obrigada. pra ela que aí Uhum. nós também temos, né, o relato da mãe. Sim. E é de todo o nosso Muito coração, obrigada, de todo o nosso muito coração pra obrigada. você. Muito Com obrigada. certeza. E dá pra você rascunhar, Sim. pra você escrever, porque você começou agora a escrever a sua própria história Sim, como mãe. E com certeza daqui a uns anos você vai estar aí dando palestra sobre esse assunto. A gente tem certeza, você é uma pessoa que é iluminada e não só pelo fato de adotar uma Sim, criança, mas por você buscar nas suas mazelas ali uma luz. Você ter consciência de que você pode se transformar num ser melhor, mas não porque você é um ser evoluído, e sim porque você enxerga nas suas fraquezas a sua luz, viu, Rê? Obrigada, Foi um Ju, episódio muito assim obrigada. muito especial. E a JE Inspirações também deixou um presentinho pra Uau, que você. chique. Muito obrigada. Vamos ficar lindas e mais lindas como vocês estão. Vamos ficar todas Muito maravilhosas. obrigada. Ô, Samuca, põe a fotinho da Rê, dos filhos dela. Olha como só, ela é toda maravilhosa. Toda chique. Olha. Esses são meus lindos. pequenos. E tenho certeza que é um episódio que vai tocar aí muitos corações, né? Acho que vai mexer aí nas emoções e às vezes, né, Rê, não esperar tanto por esse processo, porque Sim. a gente também vai adiando, né? Sim. Depois dos 30, 35, 40. Então, talvez esse episódio venha aí com um despertar de maternidade para quem tá ouvindo e que no seu coração já escolheu essa via, né, Sim, Rê? sim. É isso. É isso, gente. Por hoje é só. Tudo isso. Terminamos Tudo aqui isso. em lágrimas. E Nossa, curtam o nosso canal, né, Pri? Verdade. Sigam a gente nas redes sociais. Já vamos deixar também o @ de vocês. Como que as pessoas te encontram nas redes sociais, Rê? É @Renata Giacomo. Eu espero poder continuar compartilhando essas histórias. Se puder passar lá, você vai conhecer um pouquinho do Giovanni e da Grazi. É @Renata Giacomo. Você, Tal? O meu é @psi.tawane_oliveira. Eu sou a doutora Juliana Pellini. O meu é @Priscila Bolívio. E nós pedimos aí a colaboração de vocês para espalhar essa mensagem. Entrega para uma mãe aí, para um pai que precisa tomar uma decisão e saber que esse é um caminho que tem os seus percalços, mas como todos os caminhos da nossa série Diário de uma Maternidade. Beijo, gente. Até a próxima. Beijo, até mais. Tchau.